hoje, né? Nós estamos com o computador funcionando direitinho. Então, Oba! o Chieti, né, que são as coisas que vêm de fora, eles têm aí a preferência deles para entrar no corpo, né? Então, tem o calor, tem o frio, a secura entra pela boca, né? Então, se tiver um ambiente muito seco, é importante ficar mais tempo possível com a boca fechada, né? Ficar falando igual um pobre na chuva, né? Porque senão fica lá reclamando, falando igual o pobre na chuva e fica mais seco ainda, né? E o vento é o pior de todos eles, porque o vento ele carrega todos os outros. Então, se tiver uma invasão de calor com vento, é pior ainda. Se tiver invasão de calor com frio, é pior. Secura, né? Umidade também pode invadir a gente. E o que faz para não deixar invadir? Fecha a porta, porque só entra se a porta estiver aberta, né? Me falem aí, enquanto vocês estão tudo com o microfone aberto, só o Léo que não, me falem aí dúvidas. É claro que vocês estudaram bastante durante a semana, todo mundo fez pesquisa, né? Do Yin Yang, todo mundo viu um monte de coisa interessante e vai ter um monte de coisa para me perguntar, né? Comentar. Eu vou tirar zero. Não tive tempo não, minha querida. Pois é. Tô na correria, não tive tempo não, sério mesmo. Veja só, estudar terapias integrativas, práticas integrativas, quer dizer praticar. Não é ficar se preocupando com livro, não. Nem estou falando para vocês comprarem uma Ciócia, nem o livro do Imperador Amarelo, não é isso. Mandei uma lista de livros para quem gosta, tem curiosidade, quer conhecer os livros, né, os tradicionais. Isso como base histórica, né, do que a gente está estudando. Mas o que a gente precisa mesmo é praticar, observar e questionar. Isso que eu vou exigir sempre de vocês nos nossos cursos, né? E interagir comigo também, né? Porque se a gente deixar para lá, se a gente não tocar mais no assunto, o conhecimento se perde. A gente precisa repetir, observar, questionar, né? A gente precisa sempre trazer o assunto para a nossa vida, para o nosso dia a dia, principalmente nos primeiros 21 dias daquilo que a gente quer aprender. Porque as células da gente só vão ficar gravadas com esse conhecimento se a gente repetir por 21 dias. Entende? Então, é importante essa semana aí que vai entrar, vocês vão ter hoje. A gente vai falar mais, né, desse conhecimento do Yin Yang aí, vou voltar um pouquinho nisso, rapidinho, porque hoje nós não vamos ficar até 10 horas da noite, né? Que haja. E aí, eu vou completar hoje a importância dessa teoria aí. Vocês vão fazer desenhinhos, vocês vão treinar, mas peguem isso durante a semana de alguma forma. Assistem filmes, assistem séries, converse com as pessoas, conta o que vocês estão vendo. Tenta relacionar com o dia a dia de vocês. Não tem que despender um tempo e ficar sentado. É isso que eu estou fazendo. Eu só não peguei livro, mas assim, estou procurando alguém que tenha febre. Até isso eu falei, gente, vamos ter febre para Ela já está querendo praticar. Eu estou falando, né? Então, assim, conversei com muitas pessoas a respeito, assim, sabe? Não contando, então tudo eu entendi que foi assim, bacana e que deu para que eu entendi as coisas e estou observando. Isso. Eu quero que vocês me falem como é que tá indo, né? Se tá muito depressa, se tá dando para acompanhar. Ah, não tô entendendo nada desse trem. Fala, tem que falar, tem que perguntar, tá? Tem que comentar. E outra coisa que eu já falei, no terceiro módulo, no finalzinho, nós vamos fazer uma provinha, uma avaliação que é surpresa, né? Na hora que eu vou falar. Então, não é para ficar estudando, preparando e tal, mas nós vamos avaliar o interesse de vocês, principalmente. Fala, Léo. Então, já que fala das dúvidas, principalmente quando se trata da prática, eu ainda estou bem confuso quanto à questão do harmonia, equilíbrio, deficiência de Yang. A teoria eu acho que eu entendi.
Só que na prática isso ficou confuso. Eu não sei como praticar isso, como entender isso. Isso aí eu vou só falar para você que tem alguns anos que eu estou praticando e ainda estou muito longe de aprender, sabe? Então, assim, É isso mesmo. hoje nós vamos falar, o que eu vou falar com vocês hoje, vocês vão conseguir aplicar mais na vida de vocês. A gente teve muita teoria, né, muita filosofia, porque é importante entender e ler sobre as curiosidades do histórico da medicina chinesa, porque é uma cultura totalmente diferente da gente. E se a gente não se abrir, se a gente não se esvaziar da nossa cultura, a gente não consegue entender nada, não. Vocês, é o que eu falo no curso lá, quem não fez ainda, né? A Roselane e o Léo já fizeram. Para você ouvir o paciente, você tem que se esvaziar, você tem que se preparar. Você não pode vir com seus conceitos todos prontos. Para você aprender uma coisa nova, você tem que, tipo, se limpar. Não pode ficar... Claro, você vai comparar com outras coisas que você já aprendeu. Mas é muito importante a gente lembrar que é um conhecimento totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mesmo que eu use os exemplos, mesmo que uma Ciócia traga. Tem um outro livro que eu vou indicar para vocês. Esse é legal ter. Esse aqui eu acho que vale a pena vocês comprarem. Eu vou anotar aí. É o Manual do Herói. É um livro muito gostoso de ler. É um livro bom para ter, para consultar. É um livro que traz para a gente muito conhecimento do dia a dia, né? Chama, o nome da autora, tá dando para ler? Sônia Rist. Ela é uma mineira, inclusive. Conheço uma amiga dela, não a conheço pessoalmente, mas conheço uma amiga dela, Sônia Rist. Já escreveu muitos livrinhos, muitas coisas sobre a medicina chinesa, sobre alimentação. Tem um livrinho dela pequenininho, se vocês encontrarem. Eu tinha esse livrinho, comprei na leitura. Eu comprava e dava. Aparecia um paciente, leva esse livro aqui, lê esse livro aqui. Eu cheguei a comprar quase 10 livros e hoje eu não tenho nenhum mais. É um livrinho que chama Por que as chinesas não contam calorias? Explica como que eles entendem essa questão da dieta, do fazer dieta, né? Da alimentação correta. É da Sônia Rist também. Olha. A mulher que escreveu Não é da Sônia Rist, desculpa, não é. É Porque as chinesas não contam calorias. É uma americana que viajou para a China. Eu estou misturando aqui. Mas todos da Sônia Rist são bons, vocês vão encontrar outros títulos, né? Mas esse Manual do Herói é fabuloso, fabuloso. Eu peguei muita coisa aqui, né? Eu peguei muito ele na semana passada e hoje, para eu pegar, porque é uma linguagem muito gostosa, assim, da gente ler e da gente conversar, sabe? É uma conversa, o livro é uma conversa entre um instrutor, né? Imagine um discípulo seu querendo orientações sobre o que você sabe. Daí você começa a contar a história em metáforas, né? E vai contando tudo aquilo que eu falo aqui da medicina chinesa para vocês. E é uma linguagem que eu uso, depois que eu fui ver que já tinha isso no livro, eu conheci esse livro, mas eu fui só me aprofundar nele depois que eu já usava isso. Foi muito interessante. E hoje eu lembrei também dele, eu já estava com ele aqui na semana passada, mas hoje tem mais a ver com o que a gente vai falar, né? E depois para o terceiro módulo vai ter mais a ver ainda, porque o terceiro módulo vai ser mais prático ainda. Vocês vão poder aplicar mais ainda no dia a dia de vocês. Que a gente vai falar da formação da energia, como que o Qi forma, né? Que vocês já sabem que é Qi, né? Todo mundo sabe, né? Então, o Qi, como que forma o Qi? O que é o Qi, né? E aí a gente vai ver como tratar essas deficiências com os alimentos, né? Como que a gente usa na prática os alimentos e a dietoterapia de uma forma bem simples mesmo, porque a gente viu que o chinês é muito curioso, o chinês era muito observador da natureza, né? Então ele ficava lá olhando tudo, e primeiro ele soltou essa do yin e do yang, né?
o yin e o yang. Então, eu pergunto para vocês, tem algum comentário, alguma dúvida mais específica agora para a gente continuar? Bom, todo mundo calado. Então, vamos desativar os sons aí, né? Porque às vezes tem algum barulho interno em casa, acaba atrapalhando o outro aqui, que está ouvindo no fone de ouvido, né? Tipo o menino soprando uma flauta doce? Mais ou menos isso. Tô ouvindo aí, olha. Né? Quem sabe o Léo, no último módulo, nos presenteie com alguma coisa, já que ele é artista, né, gente? Né? Multi-instrumentista, tocou na Sinfônica, na Filarmônica e um monte de orquestras por aí, né? Quem sabe ele nos presenteie com alguma coisa, né? Filarmônica eu nunca toquei, eu toquei na Sinfônica de Betim. Ah lá, precisa corrigir. Você tem nível para isso, você sabe muito bem. Não faz diferença, só a localização, né? Mas voltando aqui, deixa eu tirar o meu celular aqui também. Então, o que acontece? O chinês, né? Ele viu lá a questão do que a gente precisava entender, né? Que como que o chinês, como que ele acreditava que a gente ia aprender as coisas. Para a gente ter um bom aprendizado, a gente precisa de uma boa organização. Segundo ele, né? Acho que eles não estão enganados, não. Então, assim, essa organização, essa arrumação é o que a gente está falando aqui, que primeiro veio com a teoria do Yin e Yang e hoje a gente vai entrar na teoria das 5 fases. 5 fases ou 5 movimentos ou 5 elementos. Tem 5, muita coisa. Então, assim, vocês vão anotando todos esses sinônimos aí, que eu gosto que vocês anotem, escrevam. Depois pode pesquisar na internet, tem uns desenhos bem bonitinhos, né? E esses 5 elementos, né, são 5 elementos ou 5 fases, ou a gente chama também de 5 movimentos, ou 5 direções. Também alguns vão falar disso, né? Então, esses 5 elementos, que é mais comum a gente falar 5 elementos, eles vão se juntar à teoria do Yin e Yang. Então, a primeira coisa daquela coisa, do que a gente falou, né? Quietude, movimento, sombra, luz, o vazio, cheio, né? A gente entendeu que não são forças opostas. Elas são opostas, elas podem ser opostas, mas ao mesmo tempo elas são complementares, porque elas são inseparáveis. Então, não existe a sombra sem a luz, né? Não existe a quietude sem o que mesmo? Movimento, né? Então, não existe uma coisa sem a outra. Então, vamos ver, são inseparáveis. Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo para a gente lembrar do Yin e Yang. Quando a gente joga uma bola para cima, o impulso de jogar a bola é o Yang. Quando a bola chega no máximo da altura dela, que ela consegue, ela cai. Aí é o Yin. Mais uma informação de Yin e Yang, mais uma comparação. Ou seja, o impulso, a força, o movimento é o Yang. Na hora que ela cai, ela está caindo por causa da gravidade. Aí a gente fala que é o Yin. Certo? Então, além desse conceito aí, né, desses apaixonados por observar a natureza, eles trouxeram também os constituintes básicos da natureza e colocaram o nome de 5 elementos. Mas não são elementos, só elementos, igual eu dei o desenho para vocês fazerem fogo, água, né? Vamos começar por essa questão aí. Todo mundo pegando seu desenho, porque é lógico que todo mundo fez, né? Falar nisso, cadê a Meire e a Pamela, hein? Cadê essas meninas que não chegaram? Deixa eu mandar uma mensagem para a Meire aqui. Será que ela tá com algum problema lá? Não falou nada?
Vantagens de ter sobrinho. Minha sobrinha desenhou para mim. O quê? O desenho? Ah! Mostra aí pra gente. Só que ficou faltando um, ela deixou só 4, eu tive que improvisar o metal aqui, mas eu quis usar o dela. Ah, coloridinho. Vocês vão ter muita coisa para anotar em cima desse desenho aí. Então, toda hora que eu estiver falando, vocês vão... Deixa eu pegar um aqui pra gente ver. Eu só fiz bonitinho porque a Sol tá me dando aula de mandala. Tô na aula, no curso de mandala-terapia com a Sol. Tá vendo? Tá servindo para duas coisas. Olha aí, ó. Já faz a propaganda do curso na Sol. Sol, mandala-terapia. Estou no curso com ela. Lindamente inteligente essa menina aí. Isso mesmo. Então, seguinte. Ó, meu yin e yang. Ó, eu criei meu yin e yang, ó. A snob, artista snob. É snob mesmo. Olha que lindo. Lindo. Muito lindo. Abre o microfone para xingar, senão a gente não escuta nada. Ó, eu dei esse yin e yang para todo mundo da Mandala Terapia, exatamente misturado para eles enxergarem o invisível do visível, que é assim que funciona, né? Muito bem. Tá aprendendo. Então, vamos lá. Então, os 5 elementos, né? Eles não são só os constituintes básicos da natureza, não. Eles são 5 processos básicos da natureza. E, olha só que legal. As qualidades, as fases do ciclo, a capacidade inerente de modificação de um fenômeno. Então, quem quiser anotar isso, eu vou repetir. Olha só, os 5 elementos, eles são 5 processos básicos, as qualidades, as fases do ciclo, a capacidade inerente de modificação de um fenômeno. Espera aí que eu perdi. Os 5 elementos são os... 5 elementos, nós vamos falar hoje a noite inteira deles. 5 elementos são os 5 processos básicos. Pronto? Sim. Então, querendo ler um negócio legal aqui do Maciossi. Vocês vão prestar muita atenção, porque tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo, que é curso de práticas integrativas. O homem integrado à natureza, sem um ser subjugado ao outro, ou seja, né, a natureza e o homem, sem um ser subjugado pelo outro, ou seja, existe uma complementação, o homem com a natureza. Não existe um melhor que o outro. Para quem acha que nós somos seres mais evoluídos do que o outro, está enganado. Explica as inter-relações fisiopatológicas. Essa teoria é um marco histórico. Porque, olha só que interessante que ele falou. As doenças deixaram de ser vistas como algo enviado pelos espíritos, entre aspas, para uma visão de doença como reflexo de um estilo de vida. Então, o que acontece que o Maciossi observa aqui para nós? Que antes eles acreditavam que todas as doenças eram enviadas pelos espíritos. Era castigo. Agora não. Agora a gente entende, né, depois desse conhecimento, depois de estudar isso, que a doença é apenas uma modificação do seu estilo de vida. Então, a cura e o tratamento também vem dessa modificação do estilo de vida, baseado nesse conhecimento da observação da natureza. Então, vamos lá. Nós temos um desenho aí.
o ciclo de geração, que a gente chama. O primeiro ciclo, que é o ciclo de geração, começa aqui com o fogo. O que é o ciclo de geração? O fogo vai dar origem ou vai originar ou vai reproduzir a terra. A terra vai originar metal. O metal vai dar origem à água. E a água vai dar origem à madeira. E a madeira vai dar origem ao fogo. Isso aqui, esse ciclo, primeiro que vocês desenharam é isso, não precisa descrever, é só olhar para o desenho. Vocês vão só escrever do lado aí. Isso aí é o ciclo de geração. Ou ciclo de promoção. O fogo promove a terra, que promove o metal, que promove a água, que promove a madeira. Então, o nome desse primeiro ciclo, vocês colocam uma setinha do fogo indo para a terra, né? Igual tá aqui. A setinha de um indo para o outro. Não precisa fazer esse espiral todo aí, não. Então, veja só. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de madeira, a gente fala, quando o chinês fala de madeira, ele fala de bambu. É uma madeira flexível. A pessoa que tem características de madeira é uma pessoa que aguenta o tranco. Ela dá uma envergada e ela volta. E é uma pessoa que cresce muito, assim, para cima. Nós vamos falar mais características. A madeira, ela tem um movimento expansivo para fora, exterior. Tudo que tem características de madeira vai ter isso, em todas as direções. Ela cresce, ela vai para cima, ela vai para o lado, ela vai para todas as direções. É um crescimento expansivo. Certo? O metal é um movimento contraído, é um movimento para o interior, para dentro. É aquela pessoa mais reflexiva. É aquela característica de ser mais contido. É bem diferente do madeira, que é expansivo. O fogo tem um movimento para cima sempre, ascendente, mas geralmente numa direção só. Pensa numa chama. Pensa na vela, pensa no fogo, como que ele vai só para cima. É diferente da madeira. A madeira vai para todos os lados. E a água é um movimento descendente, sempre para baixo. Características de água é sempre para baixo. Característica, aí daqui a pouco a gente vai colocando características do tipo de pessoa, que é mais água, que é mais fogo, que é mais madeira. O chinês não fala de psicologia, não existe psicologia dentro da medicina chinesa, mas existe um estudo que é o estudo das 5 almas. Que é uma conversa muito interessante, que traz a análise psicológica de cada um dentro dessas características desses 5 elementos aí. Certo? Bom, lá no livro do Herói é bem interessante quando ela começa a falar desses 5 elementos aí. Ela usa o termo 5 setores. E ela fala que esses 5 setores, eles abrangem tudo que tem no mundo. Tudo para o chinês é 5. Por exemplo, 5 pontos cardeais. Uai, mas não é 4 pontos cardeais para nós? O que é ponto cardeal? Norte, sul, leste, oeste. Cadê o quinto? O quinto é o centro. O quinto ponto cardeal para o chinês é o centro. Por quê? Porque o que seria das direções se não existisse o centro como ponto de partida? Entenderam? É muita filosofia, mas olha quanto a gente pode pensar em cima disso.
certo? E o chinês fala também das 5 estações. Ué, mas não são 4? Inverno, verão, primavera e outono? Cadê a 5ª? Então, para eles, a gente tem uma estação que chama canícula. Canícula. Dá para entender? Tem que escrever aí. Deixa eu escrever aí no bate-papo. Como é que se escreve? Com K ou com C? Com C. Canícula. Cadê? Eita, mas esse negócio já saiu aqui. Peraí, deixa eu voltar. Já tá avisando que falta 10 minutos. Hoje nós também, hein? Nossa Senhora. Canícula, não tem interrogação? Isso, é isso. É que você estava perguntando, é isso mesmo. Então, daqui a pouco começa de novo. Na hora que cair, a gente faz uma paradinha, depois a gente volta, tá? Banheiro. Mas essa calícula vai ficar onde? Então, onde você acha? Não, eu não consegui achar nada ainda não. Estou aqui. A canícula, ela está mais presente no final do verão. A canícula é uma estação que, na verdade, ela contém a característica de todas as outras. Então, aquele finalzinho do verão que chove muito, tem dia que faz frio, tem dia que faz calor, que tem muita umidade, que tem dia que tá seco demais, mas tá muito seco, tá muito úmido, choveu. Isso é canícula. A canícula, ela é mais descrita depois do verão. Porém, ela está presente com menor intensidade no final de todas as estações. Quando está naquela transição, igual a gente está daqui a pouco, saindo do inverno e indo para a primavera. Por quê? Na plenitude do inverno, no frio, começa a vir um calor, né? Aí a gente tem um período de canícula, que tem dia que faz frio, tem dia que faz calor, tem dia que chove, tem dia que está seco. A gente não sabe direito como é que é. Quando isso está bem definido, é bem fácil de perceber, né? Mas não é sempre que está bem definido. Bom, que mais que eu tenho que falar aqui? A outra coisa que é 5, que o chinês coloca como principal, que vocês vão notar aí. São 5 órgãos principais. Quais que são os 5 órgãos principais? Anota. O fígado, o coração, o baço, o pulmão e os rins. Os pulmões, né? E os rins. Então, o que acontece? Os rins estão ligados com água, o fígado com fogo. A outra, vamos tirar esse áudio aí, que já está adiantando. Já está adiantando a aula. O que acontece? Esses 5 aí, esses 5 órgãos, vocês já estão percebendo que é tudo 5 e depois nós vamos preencher aquele quadro grandão lá que eu falei para vocês adiantarem, né? Vamos ver qual que relaciona com qual. E igual a aluna aí já começou a contar o final do filme. Então, é o seguinte, esses 5 órgãos, na verdade, quando a gente fala assim, o fígado, a gente não vai falar só do órgão, porque o chinês, ele não estudava através de anatomia. Ele estudava pela energia, pela observação. Então, para o chinês, o fígado não é só o órgão que a gente conhece hoje. Através dele passa uma energia muito sutil, um caminho energético que a gente chama de meridiano, que é como se fosse um fio de alta tensão que vai percorrer uma direção no nosso corpo. Cada um desses órgãos aí está dando nome a um meridiano. Então, nós temos muitos meridianos no corpo, mas esses aí são 5 principais. Quando a gente vai, porque aqui nós estamos estudando, nós estamos fazendo um curso de conceitos básicos da medicina chinesa. Nós não estamos fazendo curso de tratamento pela medicina chinesa. Tratamento pela medicina chinesa é estudar acupuntura, 2 anos, é estudar fitoterapia, é estudar
que mais? Ventosa e todas as outras coisas que a gente vai falar depois. Então, preste atenção nisso. A gente fica ansioso querendo tratar todo mundo com o que a gente está aprendendo, né? Mas a gente trata com autoconhecimento nessa fase. Mas depois a gente vai aprendendo algumas técnicas e quem se interessar vai estudar as técnicas da medicina chinesa, certo? A gente atua sobre esses 5 meridianos para equilibrar, para tratar. Entendeu? Esses 5 meridianos principais, que são 5 órgãos, vão ter 5 parceiras, 5 parcerias que a gente chama de 5 vísceras, que eles não trabalham sozinhos. Para ajudá-los, cada um desses vai ter uma víscera. Quais que são as vísceras? As 5 principais. Qual que é a víscera do fígado? A vesícula biliar. É o que ajuda o fígado. Qual que é a víscera do intestino delgado? Ó, do coração, desculpe. O intestino delgado. Intestino delgado é a víscera do coração. Qual que é a víscera do baço? O estômago. Qual que é a víscera do pulmão? O intestino grosso. E a víscera dos rins é a bexiga. O meridiano do órgão é mais profundo, o meridiano da víscera é mais superficial. A víscera faz contato com o meio externo. O órgão, ele é mais protegido. Certo? Entenderam isso? Muito bem. Vamos dar uma paradinha, levantar um pouquinho da cadeira, tomar água. Daqui a 5 minutos a gente volta. Tá bom? Então tá bom. Até já.